venho hoje aqui para trazer um pouco de uma experiência minha na viticultura nos últimos anos, que me fez trazer um olhar diferenciado no manejo dos vinhedos. A gente vem nas últimas safras e tudo que o mundo está vivenciando, né, com mudanças climáticas e épocas de extremos, muito calor, frio, e nas últimas safras o clima fez com que a gente perdesse muita da produção da uva. E aí eu vim trabalhando, né, o que fazer para diminuir riscos, né, dentro de uma produção, já que a curto prazo a gente não consegue, né, novamente mudar o sistema de produção. É uma construção, né, trazer a regeneração, trazer o cuidado, a biodiversidade, o cuidado com o solo. É uma construção que nós precisamos, né, aprender a se conectar com a natureza e criar sistemas produtivos mais resilientes. Mas a curto prazo a gente precisa minimizar os danos na viticultura. E aí, por uma escolha técnica, esse ano, nos vinhedos aqui da Legado, eu dividi a poda. Então, ao longo dos talhões de cada vinhedo, aquelas cultivares que nós temos muita área maior, eu dividi a poda em sequência, para reduzir riscos de possíveis adversidades que venham na florada ou na colheita. Então, por exemplo, numa área de 2 hectares de Bordeaux, eu dividi o vinhedo ao meio. Então nós temos 1 hectare onde eu podei início de julho e o outro hectare que eu podei meados de agosto. Nessa linha para cá nós podamos antes, em julho, e nessa linha para cá, um mês após. E a gente consegue com isso uma diferença na fenologia. Então as plantas que foram podadas antes estão em plena florada, né, estão aqui em pleno desenvolvimento de flor, enquanto na linha ao lado, as plantas que foram podadas depois, agora que está aparecendo as inflorescências. Então a gente tem aqui praticamente umas 2 a 3 semanas de diferença de fenologia. E essa diferença na fenologia das plantas, numa mesma cultivar, no mesmo talhão, ela é importante nessa diluição de riscos de condições adversas. Porque a florada, por exemplo, é um período bastante crítico na videira, é onde a gente tem todo o direcionamento do potencial de uma safra. E qualquer condição adversa que ocorra especificamente nesse período, ou é muita chuva, ou frio, a gente vai ter um abortamento, uma baixa de produção. E aí, consequentemente, se eu tivesse essa condição ruim nesse período, nesse talhão que está em floração, eu tenho uma garantia de que a outra metade venha a sofrer menos danos. Se eu tivesse podado todo esse vinhedo numa mesma época e todo o vinhedo estivesse em floração no mesmo período, consequentemente, uma condição adversa, naquele momento, naquele vinhedo, perderia todo ele. Danos por essas condições do clima. Quando eu divido a poda, eu garanto que parte dele possa ter o dano, mas a outra metade garanta a produção. Tecnicamente, foi uma decisão que eu reduzi esses riscos, né, dessas condições climáticas adversas e numa garantia de tentar conviver com essas adversidades extremas que a gente está presenciando nas últimas safras. Então é uma maneira técnica de nós intervir no manejo de uma maneira que a gente possa produzir. Se alguma coisa acontecer, né, ou uma chuva em excesso, por exemplo, parte do vinhedo pode ser danificado, mas a outra parte ganha, não é tão, não tem um impacto menor. E assim a gente vai aprendendo a manejar e a conviver com esses climas mais adversos, olhando manejos pontuais e obviamente nunca esquecendo de olhar o todo. O que eu posso fazer a médio e longo prazo para que os meus sistemas produtivos sejam mais resilientes e mais conectados com a vida.